Olá pessoal, eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando, para comentar esse ou qualquer outro episódio, me manda uma mensagem ou pelo meu Instagram, Laura_Perucchi, ou pelo Instagram do podcast, letstalk.newyork. E se você curte podcast, deixa um review pra gente lá na Apple Podcasts. A minha convidada de hoje é a Daniela Matos, que eu descobri, inclusive, que é praticamente minha conterrânea de Criciúma, Santa Catarina. Ela era executiva do banco JP Morgan, aqui em Nova York. Mudou para os Estados Unidos para estudar inglês e tinha uma carreira de muito sucesso. Porém, a sua história mudou após o nascimento dos filhos e de fortes dores e crises de dores na lombar. Foi quando ela encontrou na prática de yoga um caminho para a cura e sua verdadeira missão de vida. Então ela saiu de executiva em Wall Street para trabalhar com yoga. E eu sempre fico muito fascinada por esse tipo de história, quando as pessoas saem do Brasil, estão num caminho e elas de repente vão para outro lugar totalmente diferente e aprendem muito nessa jornada. Então a Daniela tá aqui hoje para contar um pouco dessa história. Inclusive, eu não lembro o nome da pessoa que me mandou o perfil da Daniela, mas já fica o meu obrigada a você aí que me mandou um dia, eu salvei a dica. E Daniela, seja muito bem-vinda e obrigada por estar aqui contando a tua história pra gente no podcast. Oi, Laura. É um prazer estar aqui. Olá a todos os espectadores. Eu fico feliz aí que fizeram uma recomendação. Eu vi como você fala desses temas, né? De mudança, vida no exterior, trocas, né? Então, será um prazer conversar hoje com você. Então, vamos lá. Me conta, tu veio para os Estados Unidos há mais de 16 anos, né? Veio para Nova York. Como que foi a tua decisão de sair do país? Então, eu tô nos Estados Unidos fez 22 anos. 22? Tá? Meu Deus do céu. 22 anos, agora em fevereiro. Lembra do vestibular? Eu não sei se tem ainda, hoje é tudo Enem, né? Mas lembra do vestibular? Eu sempre fui uma aluna e os meus colegas de aula devem lembrar. Eu sempre fui muito CDF. Eu sempre fui muito cabeçuda. E só que chegava na hora de fazer o vestibular, eu não ia bem. Eu fiz logo no terceirão, que foi em 98, fiz em 99 e não passei. Na época eu queria medicina. Aí a minha mãe disse assim, Daniela, tu vai ficar enlouquecida aqui, né? Porque eu só estudava. A gente só estuda pro vestibular, né? Aquela loucura, o meu quarto era aquela papelada, Nossa, assim, enlouquecida. Só de lembrar me dá até uma dor. Eu ficava muito ansiosa, eu tremia, eu suava frio. Por Tu isso que queria era um federal? desastre. Eu tentei na federal. Nossa, federal de Santa Catarina, né? Meu Deus, cara, eu lembro que era, sei lá, 80 candidatos por vaga quando eu fiz. E, bem, aí eu não passei. E a minha mãe disse assim, Daniela, pelo amor de Deus, minha filha, vai espairecer. E como eu tenho uma ligação aos Estados Unidos, porque o meu pai biológico veio pra cá há muito tempo atrás, né? E eu não tinha esse relacionamento com ele. Porém, eu sabia que ele era americano, né? Porque ele já tinha se naturalizado. Então, eu fui pedir o green card. Aí ele, não, tudo bem, eu dou entrada no green card. Então, quando eu vim para os Estados Unidos no ano 2000, eu já vim com green card. Tipo, o meu relacionamento com ele era praticamente não existente naquela época. Porém, eu consegui o green card conversando com ele. E aí, eu vim para fazer inglês. Na verdade, eu vim com uma passagem comprada para fevereiro para voltar em junho. Aí eu pensei, se eu estudo 6 meses, vou dar uma esparecida. E aí, eu estudo 6 meses, aí vou prestar o vestibular de novo. Aí eu cheguei com um inglês muito, muito horrível. E aí eu comecei a estudar. Só que a imersão no país, né, faz com que a gente, pega... Tipo assim, foi uma sensação... Era impressionante, porque com poucas semanas eu já comecei a sonhar em inglês. E, às vezes eu começava a falar, eu nem sabia de onde que eu tava tirando as palavras. Eu já, tipo assim, não sei onde que tinha ficado no meu subconsciente as palavras que eu tinha aprendido. E aí, em questão deu 8 semanas, eu fiz o teste de novo. E aí eu já tava quase 90%. Eu sempre fui bem cabeçuda também, mas entender, né? E aí as professoras da universidade falaram, você já tá com nível de poder fazer uma universidade nos Estados Unidos. E aí eu estava, era o ano 2000, e a universidade que eu tava, que era Rochester Institute of Technology, ela tava ela cooperou com a parte do genoma humano, com a decodificação do genoma humano. E ela é a primeira universidade dos Estados Unidos a ter como, a nível de bacharel, o curso de biotecnologia. E eu estava interessada em medicina, mas eu tinha um problema muito grande com a medicina. Eu não gostava de ver gente doente. Eu passava mal no hospital, porque eu venho de uma família que tem muito médico. Então, ir em hospital e tal sempre foi uma coisa muito normal para mim.
Só que eu ia pros hospitais e eu ficava assim, sabe? Me embrulhava. E era muito interessante, porque eu queria fazer medicina, mas eu passava mal nos lugares, entendeu? É bem engraçado mesmo isso. Mas o que eu gostava era muito o aspecto da cura. De curar, de ajudar as pessoas, entendeu? Que interessante tu falar isso, né? Porque há tanto tempo isso tu já te interessava e, querendo ou não, hoje tem muito a ver com o que tu faz, né? Sim, isso exato. me fascina. E eu falo com a minha mãe, eu disse assim, viu, mãe? Não era a medicina que eu queria. Eu queria... em inglês é fácil de falar, porque a gente fala healing. Então, eu queria era curar as pessoas, mas não necessariamente da maneira tradicional. Só que naquela época eu não sabia, né? Naquela época eu não tinha essa consciência. Bem, então, quando eu estava em Rochester, fazendo meu curso de inglês, quando eu fiz essa pontuação alta, eu comecei a olhar o que eu poderia fazer nos Estados Unidos. E aí que eu descobri que Rochester, porque estava tendo todos esses eventos por causa da decodificação do genoma humano, que a faculdade onde eu estava era um polo em biotecnologia, ele era um centro de ponta nessa parte. Então eu disse assim, sabes o quê? Eu vou fazer isso. Porque se eu viro pesquisadora, eu vou estar ajudando as pessoas, só que eu não vou precisar lidar com a parte do hospital. E aí, foi interessante, porque já tinha passado toda a época de inscrição na universidade, que todo mundo que entra em setembro, né? Que aqui nos Estados Unidos o ano letivo começa em setembro, agosto, setembro. Fez a aplicação no ano anterior. De qualquer forma, quando eu fui no RIT, o RIT é uma universidade extremamente acadêmica. Putz, mas eu já perdi o ano, porque eu tô falando... É maio? Eu disse assim, não vai ser por causa disso não que eu não vou entrar nessa faculdade. Eu peguei toda a minha nota do Brasil, né? Traduzi com tradutora. Eles mandaram diretamente para a universidade, tá? E aí eu tive cartas de recomendação. E aí eu fui bater a porta. Eu fui bater a porta na sala dos professores de biotecnologia e do Dean Office, que é do presidente, assim, das pessoas que realmente são responsáveis por aceitar os alunos. E eu fui lá me vender. E eu disse assim, cara de pau. Total. E eu fui dizer que não, que eu precisava, que eu não sabia que existia esse curso, porque eu vinha do Brasil. E aí eu fui lá e contei minha história. Eu aprendi inglês super rápido, eu sou uma aluna muito CDF, não vai ser problema, eu vou conseguir, não sei o que. Me vendi. Eu não fiz teste nenhum pra faculdade. Eu entrei, eles me aceitaram. Olha aí, ó. É aquela coisa, né, do não tu já tem. É, exato! Aí eu fui lá e, sabe, conversei, encontrei com os professores. Tinha laboratórios nessa faculdade que eu nunca tinha visto, porque, né, em Criciúma, no Marista, ou no Dimensão, que foram as escolas que eu fiz, eu nunca tive um laboratório. E, de repente, eu tô num de ponta, onde a gente tá fazendo análise, assim, decodificando DNA, né? Então, eu tava assim, uau! Uma das coisas que se fazia muito nessa faculdade era fazer os laboratórios e tal. E aí, nas férias, eu trabalhava em laboratório. E aí, eu comecei a ver que eu não gostava do laboratório. Porque era muito quieto, ninguém falava nada. Era, tipo assim, a pessoa era muito introvertido. Então, chegou no final do meu curso, eu tinha umas cadeiras que eu podia fazer de escolha, assim, que não precisava ser de biotecnologia. Aí, eu fiz várias cadeiras no curso de negócios. E aí, eu acabei indo trabalhar numa companhia por um ano, uma biomédica, uma companhia biomédica, em Long Island. Que é aí que faz 4 anos e meio, eu saio, então, de Rochester e vou para Nova York. Eu nunca tinha sonhado em ir para Nova York. Porque pra quem não sabe, pra quem tá escutando que não conhece, Rochester fica em cima de Nova York, né? No norte da cidade de Nova York. Na divisão com o Canadá. Ah, tá. Eu achei ali que era no mais Lago perto. Ontário. Entendi. Não, é no Lago Ontário. Tá, depois dali só tem o Canadá. Meu Deus, é bem longe. E Long Island fica onde é os Hamptons, do lado da cidade de Nova York. E aí eu fiquei um ano lá, mas também não fiquei feliz. E aí a empresa disse que ia mudar para Pensilvânia, para uma área bem rural. Eu disse assim, gente, agora que eu tô há um ano aqui, agora que eu me adaptei, porque eu tinha ido para Nova York durante os 4 anos e meio que eu fiquei em Rochester de férias. Mas Nova York sempre me estressou, uma cidade muito grande, me deixava mal, assim, sabe? Então, quando eu me mudei pra lá, demorou um tempo pra eu me sentir confortável. Eu não tive esse problema, não. Tipo, né, eu falei que a Daniela é minha conterrânea, porque Meleiro, de onde eu sou, e Criciúma são cidades vizinhas. Eu cresci indo pra Criciúma, tipo assim, minha mãe colocava eu e ela no ônibus, e aí a gente ia passar o dia lá pra ir na casa da irmã dela, que era minha madrinha, tomava um café, ia nas lojas. E pra mim,
Criciúma é pequenininha, tá? Né? Tem o quê? 200 mil habitantes? Quando eu saí, eu acho que eram uns 150, 100 mil, uma coisa Só assim. que pra mim, era o máximo. Tipo assim, aí no shopping, escada rolante. Imagina, Meleiro não tem nada. Então, essa coisa de cidade grande sempre me encantou. E muita gente fala, nossa, mas tu saiu de uma cidade de 7 mil habitantes, porque Meleiro tem 7 mil, né? E foi pra Nova York. E pra mim, tipo, nunca... Isso não... Pra mim não foi uma questão. Mas, tipo, Criciúma pra mim era cidade grande. Pra mim já foi, entendeu? Aham. Tipo, quando eu sabia que essa outra empresa ia mudar e que aí eu tinha que procurar outro emprego, porque eu não queria ir com eles, aí eu fui pra uma entrevista, a minha entrevista na Bloomberg. Eu até falo bastante dessa entrevista no meu livro, que eu ainda não tava, porque eu ia trabalhar em Long Island, vinha pra Nova York nos finais de semana. Né? E eu morava em Queens, então Queens também não é Manhattan, né? Então um pouquinho os prédios não são altos, com alguma exceção de algumas localidades em Queens. Então, pra mim, quando eu fui fazer essa entrevista, eu lembro que eu fiquei mal, passei mal, porque eu olhava o prédio da Bloomberg, tem mais de 50 andares, eu olhava assim pra cima e eu ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer nesse lugar? Questão de se acostumar, né? Eventualmente, pra mim foi bem natural. Meu Deus, eu fiquei 16 anos morando em Manhattan, no final das contas. Sim. Né? Isso eu fui notando ao longo dos anos, é que assim, ó, a pessoa de uma cidade pequena sai da cidade pequena, mas a cidade pequena não sai da pessoa. Porque no meu caso, talvez não seja no seu, mas no meu caso, eu morei em duas regiões de Manhattan. Eu morei no Financial District por 1 ano e pouquinho, e depois eu me mudei pro Upper East Side. E lá eu fiquei. Ah, eu morei no Upper East Side também. Lá eu fiquei. Eu morei entre a 95 e a 91, ali entre a segunda e primeira... Tudo, porque era do lado da piscina. Daniela, a gente foi vizinha. Eu morava na 93 antes do endereço que eu moro hoje. Nossa, vizinha mesmo. A gente era muito lado, vizinha. Do lado, de certo se cruzamos várias vezes. Aham. E aí eu gostava de fazer assim, sabe, Laura? Eu ia no mercado, no mesmo mercado. Eu ia fazer a unha no mesmo lugar. Eu acabei criando, dentro dessa selva que é Nova York, uma comunidade de pessoas que me conheciam. O meu cabeleireiro, a minha manicure. Mesmo estando numa cidade tão gigante, eu acabei fazendo um pequeno grupo de pessoas que eu podia olhar na rua e tal, e já me reconheciam, entendeu? Sim. Aquele senso de comunidade, né? Eu tava aqui escutando falar e pensando como que essa mulher saiu de biotecnologia para Wall Street. Onde que aconteceu essa virada? Então, eu trabalhei, como eu me formei, e aí eu resolvi ir pro lado do business, porque eu achei que eu ia ficar muito aborrecida, no final das contas, no laboratório. Eu fiz pesquisa por uns 2 anos, quase uns 18 meses, quase anos, com uma professora, e eu gostava muito dela. Imagina você, ela estava estudando a mesma proteína de 70 aminoácidos por 12 anos. E eu estudei por 1 ano e meio e fiquei pensando, oh my God, já pensou? Você estuda isso aqui e descobre tudo que você fez está errado? Porque pode acontecer. Pode. Pode acontecer que tá certo, mas pode acontecer que tá errado. Então eu comecei a achar que não dá, eu vou enlouquecer nesse negócio, não vai rolar. Porque eu gosto de ver as coisas feitas, eu gosto de ter um fim, né? E não é que não tem fim, mas é que dentro da pesquisa só se gera mais perguntas. E tudo bem, Sim. Às vezes você encontra a solução, mas geralmente, até você achar uma coisa que funciona, até você realmente achar um mecanismo que é esse, é muito... Não é fácil, né? As pessoas acham assim, você vai lá e encontra um negócio. Não é assim, gente. Tem tanto erro que acontece antes daquilo ali realmente encontrar. Queria buscar outra coisa, porque eu não queria ir para Pensilvânia. E eu não conseguia achar emprego em biotecnologia em Nova York. Porque tem muito pouco, principalmente naquela época. A maioria é o quê? Finanças. Aí eu comecei, vou ver o que eu posso fazer em finanças. Não sei nada, não sabia o que era uma ação, não sabia o que era um papel, um bond, não sabia nada. Mas a Bloomberg, ela fez um software, um aplicativo que todas as companhias, todos os bancos, todas as instituições financeiras no mundo inteiro são completamente dependentes dela. Não existe nem competição. E eles, então, estão no mundo inteiro. Então, eu nunca esqueço que eu estava procurando emprego e eu vi esse anúncio da Bloomberg dizendo que o mais importante era idioma.
Porque eles precisavam de pessoas que pudessem auxiliar os clientes do mundo inteiro. E eu já, naquela época, quando eu vim para os Estados Unidos, eu só falava português. Mas aqui nos Estados Unidos eu aprendi espanhol e aprendi bem. E aprendi francês também. Depois que eu aprendi uma língua... Tá muito CDF, menina. Tá muito CDF. Parabéns. Hoje meu francês, ele tá bem enferrujado. Porém, nos meus primeiros 2 anos de Bloomberg, eu usava francês quase todo dia. Tanto que eu tinha eu tinha que chegar no trabalho às 6 da manhã, porque eu tinha que atender os clientes franceses. E aí foi isso, eles me contrataram com a ideia de que eu poderia tomar conta de 4 línguas, né? De 4 idiomas. E aí a Bloomberg fazia tipo assim, você vai cuidar dos clientes nisso e a gente vai te ensinar como funciona o sistema, o aplicativo. A partir do momento que você entende o aplicativo da Bloomberg, você tem um conhecimento muito profundo de finanças. Eu fiz essa ponte, aí eu mudei para finanças. Dentro da Bloomberg, esse software, ele principalmente, ele traz transparência para o mercado. Então, você consegue ver o preço dos instrumentos e você também consegue precificar certos instrumentos. E a gente está falando do ano de 2004, 2005, 2006... Eu comecei lá, foi 2005. Então, de 2005 a 2010, eu fiquei na Bloomberg. Lembra, a gente teve a crise imobiliária. E 2008, a crise imobiliária... Né? E a crise imobiliária, o principal, assim, problema foi que as pessoas compraram instrumentos financeiros extremamente complexos, sem entender o risco deles, e que, de repente, virou um castelo de cartas que desabou. Quando eu estava na Bloomberg, eu aprendi sobre esses instrumentos. E aí, eu comecei a me dar conta, de forma geral, que não tinha um suporte muito bom para o Brasil. Porque os instrumentos financeiros do Brasil, eles são bem peculiares, porque a maneira que o Brasil, pelo nosso histórico de inflação, né? Então, quando você constrói um software, né, que tem que precificar os instrumentos financeiros, tem toda uma matemática por trás. Só que a matemática do Brasil é diferente do mundo inteiro. Aí eu vi uma oportunidade, assim, e se eu for a pessoa que vou conseguir fazer essa ponte? Porque a Bloomberg não oferecia muita coisa para o Brasil. E aí, o que eu fiz? Como uma boa CDF, comprei um monte de livro de engenharia financeira e de instrumentos financeiros. Aprendi como precificar esses instrumentos e voltei para os programadores da Bloomberg e comecei a dizer para eles como é que isso tinha que ser feito. Aí eu troquei de posto. E fiquei trabalhando na parte de desenvolvimento do aplicativo. Então, antes eu estava ajudando os clientes a usarem o aplicativo e eu fui aí para a construção do aplicativo. Criando essas calculadoras, olha só. Eu fui criar a calculadora financeira no aplicativo da Bloomberg. Tô até agora pensando que a menina queria fazer medicina e agora foi criar calculadora. E aí eu já tava bem longe dessa... Aí nesse momento da minha vida, eu tava bem distante de toda ideia de cura, de tal. Já era, entendeu? Eu tinha entrado numa outra conversa que era... eu quero fazer coisa, eu quero aprender como é que funciona o mercado financeiro, eu quero entrar. Porque aí quando eu tava na Bloomberg, eu disse assim, é daqui que eu vou fazer o meu pulo para um banco. Porque eu em Nova York pensava assim, eu quero fazer grana, né? Tá todo mundo aqui pra fazer grana. Eu caí aqui de paraquedas, mas eu também quero fazer agora. E nesse processo, no meu 5º ano, eu resolvi, eu disse assim, não, agora a crise apareceu, eu vi que ninguém não sabia Next, tipo de ninguém sabia nada, por isso que deu essa crise. O que eles tinham posto dinheiro dos clientes, eu achava aquilo assim, me chocava. E aí eu disse assim, não, se eles não sabem nada, eles estão no banco, então eu posso ir? O que tá me impedindo de ir? Porque eu sei como é que funciona isso aqui. Então, ali eu fiz a mudança pro JP Morgan. E lá eu trabalhava, então, diretamente fazendo investimento para os clientes no mercado financeiro. E até então, era tudo muito fascinante, porque o mercado financeiro, ele é fascinante, né? E no meu caso, eu sou uma pessoa muito curiosa, sempre gostei de estudar, então eu gostei muito. Eu fiquei 6 anos no JP Morgan. Com o passar do tempo, tinha momentos da minha vida que eu senti um vazio. Eu lembro muito bem de uma noite que eu trabalhei até umas 10:30 da noite, que isso é normal nos bancos, né?
Aí eu lembro que eu saí e uma pessoa me pediu dinheiro porque aconteceu, ela me contou toda aquela história triste, aí eu comecei a chorar, escutando a história da pessoa, eu disse assim, não, peraí, moço, eu vou te ajudar. Fui no caixa, peguei dinheiro, dei uma grana pra esse... Nem sei quem é, nem sei se era verdade nem nada, mas eu tava sentindo que eu não tava fazendo algo por as pessoas. Tava tendo essa noção já nos meus últimos anos de JP Morgan que tinha algo muito vazio na minha vida, que eu não tava contribuindo. Que eu acho que se a gente pensar lá atrás, que era a razão de eu querer fazer medicina. Sim, sim. Né? E tu ignorou isso, e aí, né, mais cedo ou mais tarde, isso deu um jeito de te encontrar e, tipo assim, eu tô ainda aqui. Eu queria avisar que esse episódio é patrocinado pelo Elsa Speak, que é um aplicativo para ajudar vocês a melhorarem a pronúncia de vocês no inglês. O Elsa é um aplicativo de inglês exclusivo que identifica os seus erros da pronúncia, fluência e entonação usando inteligência artificial. Ele te ajuda a corrigir os erros de pronúncia por meio de um feedback preciso e detalhado. O feedback é instantâneo, permitindo que você identifique, né, qual é o som exato que precisa melhorar. Tem tradução das expressões, simulação de diálogos, tem muita coisa mesmo. O funcionamento é muito fácil, torna a experiência muito prazerosa e você pode praticar de qualquer lugar. Tem mais de 1.600 aulas e mais de 40 tópicos para você praticar o inglês. E é muito legal porque ele te dá o feedback instantâneo, né? Tem muita gente que baixou o Elsa depois que eu falei nas minhas redes sociais. Todo mundo tá adorando, os comentários são incríveis. Então eu queria deixar o convite para vocês conhecerem esse aplicativo, que eu sei que muitos que escutam o podcast estão aprendendo inglês ou já falam inglês e querem melhorar. Queria avisar que vocês podem testar o aplicativo por 7 dias gratuitamente, tá? Para vocês conhecerem o aplicativo. E depois, vocês podem escolher um dos planos. E se vocês usarem o link aqui da descrição ou acessarem lauraperuc.com/Elsa, vocês têm desconto de até 85% dependendo do plano que vocês assinarem. Eu sinceramente acho que é um excelente custo-benefício para aquilo que o aplicativo oferece. Baixem, testem, brinquem. Ele é muito bom mesmo, muito fácil de usar, intuitivo e é gostoso de aprender com o Elsa. E eu fiquei assim de cara com esse aplicativo porque ele consegue democratizar algo que dentro do ensino de inglês ainda não é acessível a todo mundo, que é o foco na pronúncia. Então o Elsa faz isso assim lindamente. Vai lá enquanto estiver escutando esse podcast, já pode botar para baixar o aplicativo e não deixe de acessar o link na descrição ou acessar lauraperuc.com/Elsa. Depois de uns anos na Bloomberg, eu comecei a ter dor na lombar. Acontecia umas 2 vezes por ano, umas crises da lombar. Uhum. Eu não tinha consciência suficiente de entender quando que eram essas crises, de dizer assim, era quando isso acontecia. Eu não tinha essa consciência. Mas eu comecei a notar que elas apareciam. Aí eu já comecei a fazer fisioterapia. Eu fazia fisioterapia todo ano, eu tinha que meter pelo menos algumas semanas do ano para cuidar dessa lombar. Mas nunca tinha sido algo que assim, que parasse, que me fizesse parar. Elas vinham, eu fazia um tratamento, eu sentia que tinha um estresse envolvido, aí eu fazia exame, sempre dava hérnia. E aí, quando eu engravidei da minha filha, quando ela nasceu, eu tive uma crise horrível, mas eu voltei pro trabalho. E ela passou. Eu demorei uns 4 meses para me recuperar da crise, mas voltei. Ela desapareceu. Tirando esses momentos que tu falou que tu sentiu esse vazio e tal, e a tua crise de dor, tu ia feliz, assim, era uma coisa que tu, que legal, tô aqui, porque, como tu falou, e pra quem não tem ideia, tipo, o mercado financeiro é uma coisa muito forte em Nova York, né, e é muito competitivo. Muito competitivo. A cidade, esse negócio que tu falou, tipo, todo mundo vem pra cá ganhar dinheiro. É o tal do if you can make it here, you can make it anywhere, né? Tá todo mundo nessa corrida, tipo, de chegar em algum lugar. O trabalho acaba tendo um status, né? Tipo, a vida nos Estados Unidos, muito em Nova York, nas grandes cidades, é uma vida muito diferente da Europa, por exemplo, né? Do que eles priorizam e tal. Mas, tipo, se tu se sentia, tinha tipo, momentos assim? Se tu se sentia, tipo assim, nossa, cara, olha só, eu tô em Nova York, no mercado financeiro, tô trabalhando no JP Morgan, tipo, qual era a tua relação com isso? Porque, querendo ou não, tu tava num lugar que muita gente sonha em estar e está correndo pra estar. Eu vou te responder isso, vai ser um pouquinho longo, mas
Quando eu tinha 16 anos, eu tive uma experiência espiritual, 17. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas vamos dizer assim, eu aprendi. Eu até então, eu achava que era muito coisa da minha cabeça, mas foi uma lição que eu aprendi aos 17 anos, que era eu nunca me comparava com ninguém. Vou dizer como se fosse um sonho, não foi realmente um sonho, mas em algum momento eu olhei para um pássaro e eu disse assim, nossa, como eu queria voar. Por que a gente não voa? Não sei, eu tinha uns pensamentos meio malucos, assim, sabe? Nessa experiência, eu escutei uma árvore, gente, vai parecer conversa de maluco, tá? E essa árvore olhou pra mim e disse assim, eu não vou e eu não ando e eu sou feliz como eu sou. Eu tinha 17 anos quando eu escutei isso, não sei, esse pensamento me veio, entendeu? Quando eu olhei pra árvore, eu disse assim, puxa, ela tá aqui, ela tá bem. Então, a partir daquele momento, eu nunca mais me comparei com ninguém. Nunca mais. Então, a minha vida inteira, tipo assim, eu parei em Nova York de paraquedas. Eu não tinha um sonho de ir pra lá. Só que Nova York te absorve. Então, em algum momento, eu comecei a querer, não, eu quero trabalhar num banco legal. E eu queria o JP Morgan, eu recebi proposta de trabalhar em outros 2 bancos, tá? Mas eu não queria. Eu queria no banco que, na minha visão, na crise, tinha se saído melhor porque tinha realmente conseguido precificar risco. E naquela época era o JP Morgan. Eu sentia que as pessoas me viam muito assim. Eu ia pro Brasil, porque eu tinha clientes no Brasil, no México, e todo mundo dizia assim, nossa, você trabalha lá. Eu tinha um cliente que era do sul de Santa Catarina, e ele dizia assim, como é que você me sai, guria, de Santa Catarina, de Criciúma, ele dizia, e tu tá trabalhando nesse banco, o que tu fizesse? Já percebeu como as pessoas, elas subestimam quem vem do interior? Sim! E eu dizia assim, tá, mas que bom que eu tô nos Estados Unidos, né? Porque aqui ninguém liga de onde eu venho. Aqui só quero saber se eu consigo fazer o trabalho. Né? Porque isso é uma coisa maravilhosa dos Estados Unidos. Não, tipo assim, não tô dizendo que não existe aqui. Mas numa cidade como Nova York, a grande maioria das pessoas não tem esse gabarito. Tá todo mundo ali porque se matou pra chegar ali. Mas eu não ficava assim, vislumbrando muito, não. Aham, entendi. Tu não deixava isso, tipo, sei lá, subir a tua cabeça. Não deixava. Isso sempre foi uma coisa muito minha, assim. Eu não queria... Não sei se era consciente ou inconsciente, mas nunca me... Tanto é que quando eu tive que mudar para Ohio, eu mudei para Ohio. É porque estar no exterior já, né, na visão de muitas pessoas no Brasil, tu estar no exterior já é um big deal, né? E aí tu tá no exterior, aí tu tá em Nova York, aí tu tá no mercado financeiro, nesse banco, porque é o que a gente é ensinado desde sempre, né? O que é sucesso? Exato. Há controvérsias, óbvio, mas na verdade... É o que se pinta. E eu acho que é por isso que é tão difícil para as pessoas entenderem por que eu fiz essas mudanças. Porque hoje, o que eu faço hoje? Eu dou aula de yoga e cuido dos meus filhos. Entendeu? Uhum. Escrevo livro, tenho outro que eu já quero fazer. Mas eu, tipo assim, não tem muitas vezes o glamour que talvez a minha outra vida tivesse. Sim, né? Mas é aquela coisa também, né, o glamour... olha só, eu tô entrando aqui nas filosofias, né? O glamour, ele vem do exterior, né? Não ele é vem de do olhar dentro. do outro. É, do olhar do outro, exatamente. E entrando nessa parte, então, né? Que tudo começou nas tuas dores. Então, assim, eu não tinha problema algum de ir pro trabalho, eu ia muito feliz pro meu trabalho até o nascimento da minha filha. Só que voltar pro trabalho e deixar uma bebezinha de nem 4 meses por 10 horas, eu comecei a me sentir muito mal. Ali eu ia chorando às vezes pro trabalho. Aí, de repente, mas eu ia porque eu tava querendo essa promoção. Eu tinha uma ambição, eu podia não ligar muito pro olhar dos outros, mas eu tinha uma ambição interna muito grande, eu sempre tive. Eu sempre botava, eu quero estar aqui tal ano, eu quero ganhar tanto tal ano. Eu tinha. Eu não me comparava com os outros, mas eu tinha, e eu sempre eu competi em natação, acho que até é um esporte bem solitário, então eu tinha aquela coisa, eu quero baixar o tempo para chegar a tanto. Eu queria porque queria pegar essa promoção. E aí, eu engravidei do meu segundo filho. E ele... Claro que eu queria ter mais filhos, eu não queria ter só uma filha. Isso eu já sabia. Só que ele não foi planejado. Ele foi aquelas coisas assim, mas como assim que eu tô grávida de novo? Não. Foi quando ela tinha 10 meses, né? É bem cedo, né? Bem cedo. Eu tava começando a dormir à noite. Aí a promoção não saiu, aí eu fiquei muito mal também. E aí Aí tudo bem, mas eu ia voltar. Só que aí é aquelas coisas do universo. Aí chega... Meu filho nasceu em março, amanhã é o aniversário dele. E entre novembro e dezembro de 2015, ele nasceu em 2016, a minha filha começou a ficar muito doente.
ela começou a ter convulsão. E ninguém sabia de onde que vinha essa convulsão. E ela começou a ter essa convulsão, e aí eu tive que chamar a minha mãe, porque imagina, eu tô trabalhando, que nem uma enlouquecida, e essa menina tendo isso, a minha babá disse assim, Daniela, eu não posso ficar com essa criança tendo isso. E aí meio que foi assim, aí naquele mês de dezembro, janeiro de 2016, eu conversei com meu marido, acho que foi mais de dezembro já falei com meu chefe, eu disse assim, eu não vou conseguir dar conta de tudo, eu preciso sair. E aí eu entrei num acordo que eu ia sair, né, eu ia ter a licença maternidade, né, e eu ia sair após a licença vencer. Então eu fiquei até metade de fevereiro, né, que eu já estava quase para ganhar. E aí eles me deram os 4 meses de licença. Porque a decisão de não voltar a trabalhar foi muito difícil para mim. Parece que foi fácil falando aqui, mas foi muito difícil. E a partir do momento que eu saí do banco, naquele mês de fevereiro, eu comecei a ter dor. Só que eu não estava ciente ainda do que era. O médico, o meu marido, todo mundo disse, o bebê deve ter mudado numa posição, ele tá apertando teus nervos, você deve estar, né, é por causa da gravidez. E aí, quando nasceu o bebê? E a dor que não ia embora? A dor continuava. E que só piorava, né? Chegou a ponto de eu não conseguir me mexer, de eu ficar deitada com a minha mãe e uma babá, e eu não conseguia nem segurar meu filho, né? Porque eu dormi 28 noites numa cadeira, porque eu não conseguia deitar. E aí todo mundo dizia, você tem hérnia, aí fizeram corticoide, né? Injeção pra tirar dor, aí não ia embora. 3 dias depois da injeção, lá tava eu de novo, desesperada. Nossa, corticoide é muito, muito forte, né? Então teve todo um processo muito forte de dor. Naquela época, eu lembrei de um livro que eu tinha lido em 2008, numa das minhas outras crises, que eu tinha achado que o livro era uma bobagem, que era um médico chamado Dr. Sarno, que dizia que dor na lombar não é hérnia, não é nada estrutural. E no livro ele fala, dor na lombar, somente 2 a 3% é estrutural. O resto é emocional. E esse cara fala isso há 30 anos. Só que todo mundo, todo estabelecimento médico ri do cara. Mas eu tô lá desesperada. Nada tá funcionando. Eu não vou fazer cirurgia tendo tido bebê umas semanas atrás. E aí eu disse assim, gente, eu vou ler esse livro porque, né, ele é a única pessoa que tá me dizendo alguma coisa diferente. Vou experimentar. E para mim foi uma coisa assim que questionou muito a minha realidade já, porque eu sou formada em biotecnologia, tenho família de médico e nunca foi uma coisa que a gente conversa, né? A sua emoção vai afetar o seu corpo físico, isso, né? 2000 e tanto. A parte da medicina de corpo-mente, que hoje tá sendo mais falada, não era uma realidade para mim naquela época. E aí eu comecei a ler o livro e eu senti um benefício quase que instantâneo. Não o suficiente para não ter mais dor, mas o suficiente para eu notar que tinha uma verdade naquele livro. E aí eu resolvi fazer o tratamento dele, que era um tratamento onde eu fazia só terapia. Terapia então, eu ia pra uma de conversar com um psicólogo. Exato. Só que era uma psicóloga treinada por esse ortopedista. Porque ele era ortopedista inicialmente, e aí ele decidiu que nada dentro da dor da lombar tem a ver com ortopedia, então ele resolveu trabalhar com psicólogos. E aí eu comecei a ver que realmente tinha muita coisa no meu passado que eu não tinha reconhecido, que eram dores muito grandes, e que então eu tava com muita raiva das coisas acontecendo, de ter deixado a minha carreira. Mas é assim, pensa assim, Laura, você tem um copo cheio de um monte de coisa que você não resolveu a vida inteira. Aí você tem a última gota d'água que vai fazer o copo transbordar. No meu caso, a última gota d'água era eu ter deixado minha carreira por causa do meu filho, que ia nascer porque eu não estava dando conta, e da minha filha. Então, aquilo me trouxe muita raiva. Só que, obviamente, o copo estava cheio de várias outras coisas. Então, assim, não é que era culpa das crianças, sim, né? Sim. Mas sim culpa de eu nunca ter reconhecido e trabalhado essas emoções. Só que aí eu me deparei com outro dilema, que é, agora eu tenho que vir nessa terapeuta o resto da minha vida, 2 vezes por semana, eu pagava $250, como assim? Né? Então, eu resolvi buscar métodos alternativos para dores crônicas. E aí, eu esbarrei em meditação. Porque até então, eu era o tipo da pessoa que só nadava, não fazia yoga. E eu tinha feito algumas pouquíssimas aulas de yoga e do tipo vinyasa. E aí, eu resolvi começar a meditar.
Aí que eu entendi que existiam vários tipos de meditação. Que você tem que experimentar, porque é que nem comida. Tem gente que gosta de um tipo de comida e não gosta de outro, entendeu? Tem gente que faz um tipo de esporte e não faz outro. Meditação é a mesma coisa. Então, eu tava fazendo 2 tipos de meditação, que era o Mindfulness, que é o mais conhecido e que eu não gostava muito na época. E comecei a fazer outro, que era o Nidra, que eu gostava até. E no do Nidra, eu tive uma visão. E essa visão me fez ir pro Kundalini Yoga, que é onde eu tô hoje. Eu tive essa visão e eu disse assim, meu Deus, o que é isso? Porque eu já tava começando a entender, principalmente quando eu tive 3 dias que eu não conseguia me mexer, que eu fiquei deitada, não conseguia nem pegar meu filho, que eu comecei a ter umas experiências que a gente chama extrasensoriais, que são fora dos 5 sentidos. Que a ciência tradicional não tem explicação, né? Eu comecei a ter experiência onde eu começava a sentir essas energias, né? Pra quem já ouviu falar dos chakras, eu comecei a sentir meus chakras deitada na cama. Só que na época eu nem sabia como dar o nome pra isso, eu não entendia nada disso. Foi um momento muito difícil, porque eu achava literalmente que eu tava perdendo a minha cabeça, tava enlouquecendo. Porque eu dizia assim, gente, como assim que eu tô sentindo? Que é isso, sabe? E eu senti os chakras da mão, o chakra do coração, o chakra da garganta. E aí, quando eu tive essa visão durante a Yoga Nidra, eu já tava tentando seguir mais a minha intuição, seguir mais os sinais, né? E aí eu fui levada para fazer essa aula de Kundalini Yoga, né? Através desse sonho. Quando eu cheguei lá, eu disse assim, meu Deus, esse yoga é coisa de louco, essas pessoas vestidas desse jeito, todo mundo de branco e turbante, como assim? Onde que eu fui amarrar meu burrico, mas tudo bem. Vou fazer essa aula porque eu pensei, era pra eu estar aqui por causa desse sonho, então vou lá. Eu fiz a primeira aula, eu disse assim, agora eu encontrei. Agora eu sei o que... Naquela aula eu entendi o porquê que eu tinha tanta dor no meu corpo. Porque naquela aula foi a primeira vez na minha vida que eu sentia que a Daniela Corpo, a Daniela Mente e a Daniela Alma estavam juntos em um só momento. E aí eu entendi que durante toda essa minha parte profissional, eu negligenciei a Daniela Alma e boa parte também da Daniela Mente, porque até então também não trabalhava a minha mente. Então, eu entendi. Eu fiz, no decorrer das próximas semanas, eu fiz mais 7 aulas e eu não tinha mais dor nenhuma. Acabou, foi embora. Desapareceu. Nunca mais voltou. Isso foi o quê? Em menos de um mês? Foi numa decorrência de 3 meses, eu fiz 7 aulas. Só que eu já escutava os mantras. Tipo assim, pra mim foi uma conexão tão forte que naquele momento eu já incorporei, entendeu? Eu escutava as músicas direto, fazia algumas meditações em casa, perguntei pros professores, me davam dicas. Pra mim, eu disse assim, ok. Como o meu sabático, que eu tinha decidido que eu ia ficar 2 anos sem trabalhar, né? Porque eu não queria perder as minhas licenças. Porque para você trabalhar no banco nos Estados Unidos tem que ter um monte de licença, que nem no Brasil. Então, eu disse assim, não. Vou me dar de presente esse curso de yoga para eu aprender um pouco mais sobre essa técnica que me fez tão bem, que me tirou essa dor. E aí eu volto pro banco. E então eu fiz o curso, no decorrer do curso já comecei a ter gente me pedindo para dar aula, que nem era o intuito que eu tinha, mas eu comecei a dar aula para umas amigas. E aí eu saí do curso, ok? E nisso, uma amiga minha que trabalhou no JP Morgan comigo foi trabalhar em outro lugar, me convidou para ir trabalhar com ela. E eu disse assim, beleza, vou, que eu gosto de você, vai ser um lugar mais sussa, não é um banco tão grande, nem nada. O dia que eu assinei aquele contrato, a minha dor voltou. Não acredito. A minha dor voltou e eu cheguei em casa desesperada, porque eu disse assim, eu não posso mais trabalhar em finanças. É isso. Eu não vou poder mais trabalhar, porque se essa dor tá voltando, pra mim é um sinal que eu não posso voltar. E como que eu vou explicar isso pro meu marido? eu demorei quase um mês pra conseguir explicar tudo pra ele. E aí estou aqui fazendo yoga, mas pra mim foi um sinal muito forte, porque foi instantâneo. Sim. E desse tempo que tu saiu, né, antes do teu filho nascer, até tu assinar esse contrato, foi quanto tempo? Quase 2 anos. Não, foi uns 2 anos. Quando tu se viu, tipo, tá bom, não posso mais voltar pro banco. Eu fiquei até engraçado ver que mesmo depois tu... É que tu não tinha relacionado também as coisas ainda, né? Então, por isso que tu voltou, pra ti era o natural. Sim. E tipo assim, aí, quando você fala pra sua família que você vai largar isso, imagina o que aconteceu.
Minha mãe me ligava, meu pai me ligava, meu marido estava falar comigo, meus amigos me ligavam, não sei se era porque alguém da minha família tinha pedido para ligar, entendeu? E todo mundo dizia assim, Daniela, você tem uma carreira de mais de 10 anos num banco, muito bom, o que você tá fazendo, Daniela? Como assim? Você vai ser professor de yoga, você vai fazer dinheiro da onde? Você vai fazer o quê da sua vida? Você vai dar aula de yoga? Nossa, foi bem intenso pra mim, foi bem intenso. Todo mundo vinha do lado dizendo, não, você é maluca. Eu disse assim, olha... Eu não posso fazer, eu vou ficar mal, vou ficar doente, vocês não estão entendendo. Aí a minha resposta sempre era assim, você não passou pela dor nas costas que eu passei. A dor crônica, ela pode ser enlouquecedora, né? Dependendo do nível, tem aquela dor crônica que é ali, que você sente que ela tá ali, mas você faz o resto do seu dia. E tem a dor crônica que você não consegue se mexer. Então, quando ela voltou nas costas, ela não voltou assim que eu não fiquei paralisada, mas ela voltou. Porque eu sei de onde que vai, para onde que vai essa dor. Só vai daqui para pior. Sim, já passou por aquilo, né? Eu disse, eu já aprendi essa lição. Essa lição não precisa aprender mais, não. Obrigada, muito obrigada. Aí ficou todo mundo contra mim, ficou todo mundo dizendo que eu era louca, né? Eventualmente, meus pais disseram, bem, Daniela, a gente confia em você porque você trocou de biotecnologia para finanças, então é mais uma troca sua. Como que foi essa... Porque daí tu assinou o contrato, tu falou, não posso mais voltar pro banco. Foi natural para ti esse caminho de vou trabalhar com yoga? Não teve nada natural, porque ele foi um caminho que eu me senti forçada a fazer, entendeu? A sensação que eu tinha é que o universo estava me dizendo muito fortemente que eu ia fazer algo errado, que não era alinhado com a minha pessoa. A minha mente racional também não estava de acordo. Ela dizia assim, Daniela, onde que você vai fazer essa grana? No yoga. E eu não faço mais a grana que eu fazia, não faço nem perto, né? Mas primeiro que eu tenho a sorte que eu tenho um marido que pode, no momento, dar conta das coisas. Mas segundo, porque o que vale ter aquele dinheiro se eu tô com dor? Não estando disponível emocionalmente para os meus filhos. Era muita dor. Eu já tinha entendido essa parte da lição. De nada adianta eu estar fazendo isso se você não vai ter a sua saúde. Sim. Ok, então agora eu vou caminhar no desconhecido. A outra opção eu não quero. Eu peguei uma frase tua numa das matérias que eu tava lendo, que tu falou assim, ó, as pessoas acreditam que são os seus próprios pensamentos, mas não são. Temos dificuldade de escutar nosso corpo, que dirá a nossa alma, que fala num sussurro. Se há muito barulho, você não vai conseguir. Infelizmente, na sociedade que nós vivemos hoje, a gente não trabalha a mente. E a mente, ela foi nos dada pelo Criador, tá? Estudei filosofia yoga, para nos auxiliar neste plano terrestre, tá? É através dela que você consegue, né, fazer as coisas se realizarem aqui nesse plano. Então, ela é necessária. Com ela, pode se comunicar com a sua alma, mas você tem que ter ela adestrada. Se você não tem a mente trabalhada, adestrada que eu digo assim, é você saber se concentrar, é você saber meditar, entendeu? Porque aí você consegue, a mente ela escuta a sua alma, você consegue escutar o que está no seu coração, porque o coração, a alma, o espírito, ele fala em sussurros, muito baixinho. Se você tem uma mente que está a 1000 por hora, ela suprime o coração. Como eu acho que eu tinha feito já todos os treinamentos de Kundalini Yoga, naquele momento eu consegui entender que a minha alma não queria isso, que aquelas dores já eram sinais de novo, porque eu não vou estar congruente, corpo, mente e alma. E aí eu já tive, eu acho que, né, pelo próprio treinamento de Kundalini Yoga, eu sabia que não era o caminho mais fácil, mas eu tinha que confiar que era o caminho que eu tinha que seguir. Logicamente, ou seja, o ego, a mente, não queria, por quê? Porque como que eu vou conseguir dinheiro? Como que eu vou fazer? Como que as pessoas vão olhar pra mim? Sabe? Mas eu acho que eu já estava conseguindo escutar com uma série, assim, eu já tinha certeza do que eu não podia fazer, que era seguir no mercado. Independente do que as pessoas me dissessem, independente de tudo, porque eu tinha que ser verdadeira, a minha verdade. Ninguém estava sentada, ninguém estava no meu corpo, na minha posição. Tava todo mundo falando da posição deles. Sim. E então, eles estão falando baseado no medo que eles têm. Porque as pessoas projetam, né?
E eu já estava conseguindo escutar que não era isso que a minha alma queria. Então eu tinha que confiar, porque uma das coisas que a gente aprende em yoga é que o universo quer te dar tudo que você precisa para conseguir completar a sua missão na Terra. Nós todos viemos com uma missão, né? A gente está falando de 2018. Aí eu comecei a estudar a ideia de abrir um canal de YouTube, né? Aí, eventualmente, final de 2019, me veio a ideia do livro. O livro me veio numa questão de segundos. E aí, aos poucos, as coisas vão acontecendo. Talvez não é na velocidade que a gente quer, né? Mas é a velocidade que tem que ser. E hoje eu tenho muita certeza disso, sabe? Eu tenho 2 filhos pequenos, que hoje tem uma mãe presente, porque meu marido ainda continua naquela loucura, né? Então, ele ainda trabalha muitas horas. Nessa tua mudança de vida, né? Teve algum momento que tu teve, tipo, certeza... Não sei, se sobrava alguma dúvida, que tu teve certeza que tu tinha tomado a melhor decisão, ou do momento que tu tomou a decisão, tu sempre ficou em paz com aquilo? Quando eu fiz biotecnologia e resolvi ir para o mundo de negócios, porque eu me sentia muito aborrecida no laboratório, eu me perguntava, me questionava, porque eu dizia assim, será que não era melhor eu ter ido para medicina? Volta e meia eu pensava, será que eu não tenho que largar tudo e fazer isso? Mas essa ideia voltava, hoje eu reconheço isso. Porque eu acho que dentro de mim, e de novo, acho que era a minha alma, de uma certa forma, falando que eu tinha que ajudar os outros. Porque realmente eu acredito que parte da minha missão hoje é ser healer. É ser healer de alma. Que é muito o trabalho de Kundalini Yoga. Porque Kundalini Yoga, ele é um yoga que não é muito conhecido. Mas ele é extremamente espiritual. As práticas são prescritivas. Você tá com dor nas costas, então tem esse tipo de sequência para dor nas costas. Então, ela é uma prática prescritiva. Então, de uma certa forma, quando eu tenho os alunos que pedem aula, assim, Daniela, diz uma prática para eu fazer, porque também, para você ter uma ideia, depois de tudo isso aconteceu, quando eu me meti com Kundalini Yoga, eu virei astróloga também. Coisa que antes, se você falasse comigo em 2015... eu ia dizer, não, a astrologia não funciona, é só bobagem. Mas dentro da astrologia, eu sempre dou consulta de astrologia com recomendações de Kundalini Yoga, com recomendações de meditação e tal. Hoje eu não tenho nenhuma dúvida, eu não olho para trás, será que eu deveria ter feito? Não, porque hoje eu estou fazendo algo que me preenche exatamente o que eu acredito ser parte da minha missão, que é curar almas. Pode ser que eu mude lá na frente e implemente algum outro tipo de trabalho, assim como eu botei a astrologia junto com o Kundalini Yoga? Pode, porque eu tenho uma curiosidade infinita. Eu realmente sou muito curiosa, adoro ler, adoro aprender. Então, acho que nesse sentido eu meio que me achei. Agora, as ferramentas pode ser que eu implemente outras. Pode ser que mudem, sim. Sim. E fala um pouquinho do teu livro. Certo. O meu livro se chama Satnam. Você é seu próprio guru. Eu lancei o ano passado, esse livro foi uma inspiração, ele veio, tipo assim, eu literalmente escrevi todos os capítulos do livro em 5 minutos. Foi assim, de repente eu vi ele inteiro, aí eu só escrevi. Eu conto ali a minha jornada para chegar no Kundalini Yoga. E depois eu tenho uma parte do livro que explica um pouco mais sobre Kundalini Yoga, porque como eu expliquei, não é o yoga mais conhecido, porém é um yoga extremamente eficiente. E depois, a terceira parte do livro, ele não é um livro grande não, são as práticas que eu usei. Eu dividi por temas. Então, tem prática para insônia, tem prática para ansiedade, tem prática para descobrir qual é a sua missão. Foi um presente, assim, que me apareceu e eu disse assim, não, é que não é para ficar para mim, tem que dividir. Sim, legal. Eu vou deixar na descrição também o link para quem tiver interesse. E eu queria te agradecer muito. Eu adorei aprender mais a tua história. Foi muito legal o nosso bate-papo. Espero que tenha inspirado as pessoas que estão escutando também. E eu vou deixar o teu Instagram também na descrição para as pessoas irem lá, conhecer o teu trabalho, te mandarem mensagens. Então, como eu falei, eu vou deixar os contatos da Daniela na descrição do podcast. Mandem mensagens pra gente e a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.